Novamente, a vida na carne é através dos 5 sentidos. Ela funciona através dos desejos, vontade, qualquer tipo de sentimento. E através dos pensamentos, Satanás controla o corpo. E essa vida dos 5 sentidos na carne, através do corpo, é Satanás vivendo no corpo dessa pessoa. E ele controla tudo através do pensamento. Vamos dizer que o pensamento é Satanás falando e controlando o corpo como ele quer viver naquele corpo. A vida que ele quer viver através daquele corpo é através do pensamento que ele dirige essa vida. E através dos 5 sentidos, que é o desejo, vontade, qualquer tipo de sentimento, é a vida ativa de Satanás através do corpo, na terra. Isso é a vida da carne, a vida carnal. E através do entendimento, Satanás controla e domina esse corpo. E ele tem uma vida ativa na terra, através desse corpo, dessa forma, dessa maneira. Então, quando a palavra vem, a pessoa tem que morrer para esta vida, que é através dos 5 sentidos e através do pensamento, dos sentimentos, dos desejos, das vontades, e através do pensamento que é Satanás conduzindo o corpo. Então, quando ela vem para as Escrituras Sagradas, ela entende que essa vida na carne é a vida da condenação eterna, é a vida da morte eterna. Porque Satanás, a morte, é quem está vivendo através do corpo. Então, essa alma está condenada à morte eterna, porque não é a alma vivendo no corpo, é Satanás vivendo através do corpo. Então, quando a pessoa vem para a palavra do Eterno, ela, agora que está de uma forma muito clara, muito explicada pelo Espírito Santo, mas mesmo quando não está de forma clara e explicada, a palavra dá uns pequenos detalhes que dá para entender essa vida de Satanás no corpo. Quando Paulo fala, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu faço. Aí ele fala que é o pecado que habita nele. Então o pecado é Satanás. Paulo está falando disso, de Satanás no corpo. Que Satanás não deixa a pessoa obedecer a palavra. Então quando a pessoa envolve com a palavra do Eterno, vai ter uma resistência. Uma resistência onde ela vai obedecer a palavra contra a vontade dela. Porque, na verdade, não é ela, é Satanás resistindo para ela não obedecer e acabar com a vida dele na carne, através desse corpo. Então, quando ela resiste a essa vontade e ela obedece a palavra contra a sua vontade, é onde acontece a morte do corpo, a morte da natureza terrena, que é o entendimento de Satanás. Que vem o processo da inclinação, que a palavra diz, fazer morrer a vossa natureza terrena. Então, quando ela vem para a palavra do Eterno, ela vem ter o conhecimento da palavra, que é preciso ela obedecer da palavra para se libertar dessa natureza morta. Aí vai vir o processo da inclinação, onde ela inclina para a obediência à palavra, e quando ela inclina para a obediência à palavra, é morte para a natureza terrena dela, o entendimento de Satanás. Então, o que é a natureza morta de Satanás? É o entendimento de Satanás. O que é a natureza do Eterno? O entendimento da palavra do Eterno. Então, quando a pessoa inclina para a obediência à palavra, ela inclina para a parte espiritual, ela inclina para a salvação, a vida eterna. Quando ela inclina para o entendimento de Satanás, a natureza morta de Satanás, então ela inclina para a morte, que é a vida de Satanás através do corpo, que é a vida que essa pessoa vive. É Satanás vivendo no corpo dela, através do corpo dela. Então, essa vida que ela devia ter inclinado para o Espírito, inclinado para a obediência à palavra, para essa natureza terrena de Satanás morrer, ela não fez. Ela não fez. Ela não morreu para essa natureza morta, ela não morreu para os entendimentos de Satanás, ela simplesmente viveu uma vida na carne. Ela viveu a vida na carne. Então, essa vida na carne, conforme já foi explicado, através dos 5 sentidos, através dos pensamentos, essa vida na carne é Satanás. Então, Satanás viveu no corpo dela e Satanás condenou ela à morte eterna. Então, ela ficou, ela não participou do arrebatamento, por esse motivo.
Satanás vivendo no corpo dela. E ela não foi obediente à palavra, não inclinou para o Espírito, para a obediência à palavra, para fazer morrer a natureza terrena, o entendimento morto de Satanás, e ela reviver para a vida eterna, natureza do eterno, entendimento da palavra do eterno. Então ela não reviveu. Ela simplesmente continuou na natureza morta. A morte vivendo através do corpo dela, Satanás vivendo através do corpo dela. Então ela não pôde participar do arrebatamento, ela ficou. Por esse motivo ela ficou. Então, os que reviveram, inclinaram para o Espírito, fizeram morrer a natureza terrena, se libertaram da morte, esses eram espirituais, eram obedientes à palavra, e Satanás não tinha domínio sobre eles, nem vida no corpo deles, porque eles venceram a morte. Pela obediência à palavra, eles venceram a morte. Então, eles estavam prontos para participar do arrebatamento. Eles se tornaram espirituais. E eles eram dirigidos pelo Espírito Santo e pela palavra. Eles eram verdadeiros filhos do Eterno, filhos espirituais. Eles não eram mais carnais. Eles não tinham mais parte com a carne. Eles não andavam mais segundo os 5 sentidos. Eles não andavam mais segundo desejo, segundo vontade, segundo nenhum tipo de sentimento. Eles não andavam mais dirigidos pelo entendimento que é Satanás dirigindo o corpo. Eles não andavam mais segundo isso. Eles andavam segundo o entendimento da palavra. Eles andavam segundo a direção do Espírito Santo. E eles eram obedientes à palavra. Então eles reviveram, eles nasceram de novo e eles subiram, eles participaram do arrebatamento. Então os que ficaram foram os que os que tinham uma vida na carne. Então os que tinham a vida na carne era Satanás vivendo através do corpo deles, através dos 5 sentidos deles, através dos desejos, através das vontades, através de qualquer tipo de sentimento. E Satanás dirigia o corpo deles pelo pensamento. E a alma deles estava apenas no corpo deles, mas a alma deles não tinha revivido pela palavra do Eterno para poder subir. A alma estava morta. Porque quem estava comandando o corpo, quem estava dominando o corpo era Satanás. Então a alma estava morta. A alma não tinha revivido pela palavra. Porque a alma só revivia pela palavra, pela obediência à palavra. Então, sem obediência à palavra, sem a alma reviver. Então, a alma estava morta. Não reviveu. Então, eles não subiram por essa consequência da alma estar morta e Satanás ativo, vivendo através do corpo deles. Então, quando o Espírito Santo fala Satanás, não exclusivamente Satanás, mas todos os demônios que se rebelaram contra o Eterno, lá no reino do Eterno, e eles perderam a posição de anjos, e eles perderam os seus corpos, e eles viraram espíritos sem corpos. Então, quando os filhos de Adão e Eva nasceram depois que eles foram expulsos do jardim, esses demônios se apossaram dos corpos dos filhos de Adão e Eva, porque eles eram espíritos sem corpos. Então, sempre que os filhos de Adão e Eva nasciam, esses demônios entravam nos corpos e se apossavam dos corpos deles para eles terem vida ativa nesse mundo. Porque o mundo aqui é o reino de Satanás, então eles tinham que ter corpos para viver no reino de Satanás. Então, os filhos de Adão e Eva, as almas estavam presas lá no inferno. Então, quando ouvia a palavra, aceitava a palavra, aí a alma se libertava do inferno e vinha para o corpo. Mas a alma não estava em lugar de tormento. A alma estava apenas no cativeiro, presa, porque não tinha corpo para habitar. Porque o plano do Eterno era que essa alma nascesse no jardim, através de Adão e Eva. Então, essa alma voltaria para esse corpo, na semelhança de Adão e Eva, e assim resgataria os anjos que se arrependeram na rebelião. Então, o Pai providenciou resgate só para os anjos que se arrependeram na rebelião, mudaram de ideia, se arrependeram de ter se rebelado contra o Eterno. Então, quando o Eterno fez Adão e Eva, foi para resgatar os anjos arrependidos lá no jardim. Então, os anjos nasceriam lá no jardim com o corpo com a semelhança do corpo de Adão e Eva. E a alma voltaria de onde ela estava presa para o corpo. E ali no jardim, resgataria todos os anjos arrependidos. Então, quando o anjo caído foi lá, fez Adão e Eva pecar,
que Adão e Eva foi expulso do jardim, veio para esse mundo, aqui se tornou o reino de Satanás. Então os demônios, os anjos caídos, que participaram da rebelião e não se arrependeram, e eles perderam os seus corpos, e eles eram apenas espíritos sem corpos, então eles precisavam de corpos para acontecer esse reino de Satanás aqui, e Satanás ser Deus, e eles servirem a Satanás como Deus, e começar o fundamento do mundo deles, onde eles estariam aqui nesse mundo, depois que tomaram de Adão e Eva. Então, quando Adão e Eva foi ter filho, na condição agora já nessa carne, essa pele de carne, aqui nesse mundo, fora do jardim, então não seria mais para as almas que estavam presas, filhos de Adão e Eva, os anjos que se arrependeram vinham habitar. Agora esses corpos foram roubados. Já eram os demônios, os anjos caídos que iam habitar. E eles se apossaram dos corpos dos filhos de Adão e Eva. Então, quando eles aceitavam a palavra de Adão e Eva, que o Eterno libertou Adão e Eva, e não deixou os demônios se apossar de Adão e Eva, então quando Adão e Eva contavam a verdade da queda no jardim, e o sacrifício que representava a vida de Yahushua, quando Adão e Eva contavam essa história, aqueles que aceitavam esse resgate através do Eterno vinha aqui no mundo resgatar os anjos arrependidos, aqueles que aceitavam essa esperança e viviam nessa esperança, acreditando nesse resgate, nessa libertação que o Eterno ia dar, esses, quando eles morriam, eles iam para o seio de Abraão, que não era seio de Abraão, passou a ser conhecido como seio de Abraão, mas havia lá no inferno mesmo um local separado para os filhos de Adão e Eva que aceitavam a salvação que o Eterno ia dar na vida dele aqui na terra. Então, quando eles partiam para a eternidade, eles iam para esse local que ficou conhecido como seio de Abraão. Então, lá no inferno, tinha as repartições das almas que não nasceram ainda e das almas que já tinham nascido e tinham aceitado a história de Adão e Eva e o resgate do Eterno, que ele viria resgatar os filhos de Adão e Eva dessa queda. Para essas almas que voltavam para o corpo, quando nascia, voltava para o corpo e ouvia a palavra da salvação da vida eterna, através do Eterno que ia dar uma salvação para Adão e Eva. Os que aceitavam essa palavra, quando eles morriam, eles voltavam para o inferno, mas agora para ficar naquele local que ficou conhecido como seio de Abraão. E assim acontecia uma forma do Eterno livrar eles do inferno, de queimar no fogo, por eles aceitar o resgate, a salvação que o Eterno tinha prometido a Adão e Eva, que representava o sacrifício do cordeiro, que Adão e Eva sacrificavam aquele cordeiro, que depois passou para Noé, passou para Abraão, Isaac, Jacó. Então todos eles traziam o memorial do sacrifício de Adão e Eva, que representava a vida do Eterno nesse mundo, que seria o resgate dos filhos de Adão e Eva, através da morte dele na cruz, onde ele veio representado pelo filho dele. Então todos que aceitavam essa promessa, quando morria, no tempo de Adão e Eva, voltavam para o inferno, mas para esse local onde ficou conhecido como seio de Abraão. Então, saía do inferno a alma, vinha para o corpo, aceitava a palavra do resgate do Eterno quando ele viesse, e quando morresse, voltava para o inferno, mas não para o local de chamas de fogo para queimar. Voltava para esse local que foi conhecido como seio de Abraão. Então, assim processava a salvação, até Yahushua vinha a promessa que o Eterno viria resolver a queda de Adão e Eva. Então, assim foi conhecido quando o Eterno veio como o Salvador. Veio salvar de quê? Disso. Salvar disso. Salvar o corpo daquele demônio. Arrancar aquele demônio daquele corpo. E trazer aquela alma que estava presa no inferno. Não em lugar de tormento, mas em cadeias. Para aquele corpo. Então, o que seria exatamente ali a salvação que Yahushua veio trazer? Que foi a promessa do Eterno. Através do sacrifício do Cordeiro que prometeu a Adão e Eva, que ele viria resgatar os filhos deles e resgatar eles da queda. Seria exatamente isso. Onde Yahushua nasceu, que Yahushua ensinava a palavra, que Yahushua morreu e ressuscitou. Então aquelas almas que estavam no inferno, presas, e o demônio no corpo daquela alma aqui na terra, vivendo aqui na terra, servindo a Satanás,
quando aquela consciência, porque tinha a consciência, o Eterno não deixou o corpo apenas com o demônio tomando conta e não tinha mais nada além do demônio. Não, tinha a consciência. Mas Satanás colocou tanto remédio nas comidas, tanto meio de vacinar as pessoas, que terminou apagando a consciência das pessoas e apagando a capacidade de raciocinar, para o demônio tomar conta do corpo e não ter condição alguma de salvar essa pessoa e libertar esse corpo desse demônio. Então, quando Yahushua veio, que fez o processo da morte e a ressurreição, que ele foi lá no inferno, venceu Satanás, derrotou Satanás, Yahushua, a palavra, teve a condição daquela consciência ouvir a palavra, aquela consciência aceitar a palavra e aquela alma se libertar do inferno e voltar para esse corpo. Então, quando a consciência ouvia a palavra, porque a consciência estava no corpo, a alma lá no inferno, mas tudo em conexão com o corpo ao mesmo tempo. Então, aquela consciência ouvia a palavra, aquela alma ouvia a palavra, aceitava a palavra, aquela alma se libertava do inferno e voltava para o corpo. Então, aquela alma voltando para o seu corpo, aquele demônio tinha que abandonar esse corpo, porque o poder da palavra era exatamente esse, libertar o corpo daquele demônio para a alma vir, porque o verdadeiro dono do corpo seria essa alma, porque esse corpo, não exatamente esse, mas o corpo lá do jardim, foi para a alma dos filhos de Adão e Eva. Então, aqui na terra, com o corpo de carne, essa pele, aí ficou uma situação a qual os demônios invadiram. Os demônios invadiram. Mas esse corpo nunca foi para demônio invadir, nunca foi para demônio tomar conta. Esse corpo é para as almas dos filhos de Adão e Eva. Então, houve a invasão. Os demônios invadiram, tomaram os corpos. E as almas ficaram presas lá no inferno, sem corpos para habitar, sem condição de ter uma salvação aqui nesse mundo, vindo para o corpo, para aqui no mundo ser salvo. Então, quando Yahushua veio, acabou essa condição de Satanás impedir a alma voltar para o corpo para ser salva. Então, a consciência que é conectada à alma e ao mesmo tempo ao corpo, mesmo a alma no inferno, a consciência ouvia a palavra, a consciência aceitava a palavra, então assim seria o resgate da alma. E do inferno entrava no corpo. Então essa alma estava liberta, essa alma estava salva. Porque esse seria o resgate de Yahushua, essa seria a libertação e a salvação que Yahushua traria para essa alma. Libertar ela lá do inferno e trazer ela de volta para o corpo. E aqui na terra, essa alma seria alimentada pela palavra, por isso que Yahushua disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Eterno. Então essa alma seria alimentada pela palavra. Essa alma aprenderia com a palavra, o Espírito Santo, porque quando Yahushua foi, ele disse, eu enviarei o Consolador, e se eu não for, ele não virá. Então, quando Yahushua foi, a alma ficou aos cuidados do Espírito Santo e da palavra. Então, essa alma seria alimentada pela palavra, sustentada pela palavra, aprenderia com a palavra, e essa alma obedeceria à palavra, se libertaria das obras desse demônio, da vida desse demônio, se libertaria desse demônio. E essa alma reviveria. E essa alma estaria salva. Então, essa alma não teria mais nada a ver com o corpo nem vida na carne. Essa alma teria a ver com a vida espiritual. Aonde essa alma seria dirigida pelo Espírito Santo, instruída pelo Espírito Santo, teria entendimento da palavra e obedeceria unicamente à palavra. Então essa alma seria resgatada, essa alma seria salva, porque essa alma voltou à origem espiritual, antes da queda. Quando foi criado aquele anjo e depois alma vivente. Então a palavra traria essa alma à origem e limparia essa alma das obras e práticas
dos demônios, o qual esse corpo estava acostumado quando tinha um demônio vivendo nesse corpo. Assim aconteceria a salvação, a vida eterna dessa alma que estava lá no inferno, presa em cativeiro. E pela morte de Yahushua, pela consciência ouvir a palavra, essa alma voltou para o corpo, foi um resgate dessa alma. E essa alma veio se alimentar da palavra, essa alma reviveu, ressuscitou dos mortos, reviveu. E essa alma passou a ser eterna, uniu-se à palavra eterna, passou a se alimentar da vida eterna. Então essa alma voltou à origem, à vida eterna. Assim processaria a salvação dessa alma. Mas o que acontece? Com toda a situação que aconteceu, do engano, da mentira, das religiões, e de pegar a palavra do Eterno e transformar numa religião, as almas ficaram perdidas sem salvação, sem vida eterna. Apenas seguindo pessoas religiosas. Mas o Eterno permitiu, porque ele queria realmente tirar os verdadeiros, os que iam se manter firmes no arrependimento lá de cima, continuar fiéis ao Eterno, fiéis à palavra, fiéis à obediência ao Espírito Santo. Então tudo aconteceu para os fiéis serem resgatados. Então quando acontecer que os que conseguiram alimentar as suas almas pela palavra, morrer para a sua vida na carne, e se tornaram espirituais pela obediência à palavra, voltaram à origem espirituais, um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Então esses que conseguiram vão participar do arrebatamento. Aí todos que ficaram na carne, envolvidos com a vida na carne, quer dizer, eles aceitaram a palavra um dia, mas quando a alma deles voltaram para o corpo, eles não alimentaram a alma deles com a palavra do Eterno. E eles não viveram na prática, na obediência à palavra. E eles não renovaram o seu entendimento pelo entendimento da palavra. Então aquela alma passou a estar presa naquele corpo. Agora não mais no inferno, agora no corpo. Agora a alma passa a ser refém do corpo, presa no seu próprio corpo. E o demônio agora é quem vive. Então o demônio sufoca a alma e o demônio continua vivendo. Continua roubando o corpo, mesmo com a alma lá dentro. Ele continua roubando a vida da alma. Ele continua roubando a alma. Porque ele sufoca a alma e ele continua vivendo através do corpo. Então o Espírito Santo já falou a vida do demônio, como é que vive através do corpo. Através de sentimentos, através dos 5 sentidos, através de desejos, todo tipo de desejo, através de vontade, todo tipo de vontade, através de sentimento, qualquer tipo de sentimento. E Satanás dirige o corpo através de pensamento e através de entendimento. Ele dirige o corpo. Então, os que não reviveram a sua alma pela palavra, por alimentar a sua alma com a palavra, por obedecer à palavra, por renovar o seu entendimento, por ter o entendimento do Eterno, da sua mente, por eles não fazerem isso. As almas voltaram para os seus corpos, mas as almas continuaram mortas. E simplesmente o demônio continuou no corpo, sufocando a alma e vivendo a sua vida. Então, quando diz a sua vida na carne, o que é a sua vida na carne? É o demônio vivendo através do seu corpo. E isso é independentemente da sua alma estar ou não no seu corpo. Mas agora não tem como mais a sua alma não estar no seu corpo. Porque o inferno já foi lançado no lago de fogo. E todas as almas que estavam lá, presas, para se libertarem pela palavra do Eterno, voltaram para os seus corpos. E as que estavam para nascer, vieram para as pessoas que engravidaram. Então não existe mais inferno. Existe agora unicamente e exclusivamente o lago de fogo.
Quando uma pessoa parte agora para a eternidade, quando ela desencarna, ela já vai direto para o lago de fogo. É só o seu corpo ser enterrado. Ela já desce para o lago de fogo. Então, essas pessoas que as suas almas voltaram para o seu corpo, para alimentar a sua alma com a palavra, e serem obedientes à palavra, e reviver a sua alma, e ter o entendimento da palavra na sua mente, e serem obedientes ao Espírito Santo, serem dirigidos pelo Espírito Santo, obedientes à palavra, praticantes da palavra. Esses que não conseguiram reviver pela obediência à prática da palavra, os demônios continuam nos seus corpos, sufocando as suas almas mortas, sem vida, porque vida é a vida eterna, é a palavra do eterno, a vida eterna. Então as almas só revivem pela palavra eterna, a palavra do eterno, as escrituras sagradas, pela prática e a obediência à palavra do eterno. Então a alma revive, porque a alma se alimenta da palavra. Então ela volta a ter vida eterna, pela palavra que é eterna. Então, quem não obedeceu à palavra, a sua alma não reviveu, a sua alma não voltou para a vida eterna, a sua alma está morta dentro do seu corpo. E a vida que você tem na carne, essa sua vida aí na carne, aí não é você, é o demônio vivendo no seu corpo, através dos seus 5 sentidos, através das suas vontades, através dos seus desejos, através dos seus sentimentos. Então, tudo que você sente, tudo que você deseja, tudo que você tem vontade, tudo que você tem qualquer tipo de sentimento, isso é o demônio no seu corpo, não é você. Você, a verdadeira pessoa, é a alma. Mas por você não alimentar a sua alma com a palavra do eterno e por você não obedecer à palavra do eterno, a sua alma está morta. A sua alma não reviveu. Então essa vida ativa que você está tendo aí não é a sua alma, é o demônio no seu corpo. E os pensamentos é o demônio dirigindo o seu corpo. E se você não tem consciência, se você não ouve também a sua consciência, você está totalmente entregue a esse demônio. Esse demônio está totalmente tomando conta do seu corpo e vivendo através do seu corpo. E essa é a sua condenação. O demônio viver através do seu corpo. Então o demônio vive através do seu corpo e você que é condenado ou condenada. Então o Espírito Santo fala sobre essa vida na carne, porque é o demônio. A vida na carne é o demônio que vive nesse mundo através do seu corpo, que serve a Satanás nesse mundo através do seu corpo. É por isso que as suas vontades é para Satanás, os seus desejos é para Satanás, os seus sentimentos é para Satanás, os seus pensamentos são os demônios dirigindo o seu corpo em função de obedecer a Satanás. Então a sua vida na carne é a sua condenação eterna, é a sua morte eterna, porque são os demônios no seu corpo e eles estão mortos. Eles são a morte eterna e eles estão condenados ao lago de fogo. E você será condenado também ao lago de fogo, porque a sua vida na carne são os demônios vivendo nesse mundo e servindo a Satanás através do seu corpo. O Espírito Santo espera falar não com sua alma, não com o seu corpo, mas falar com a sua consciência, para você entender quem está vivendo no seu corpo e a quem você está servindo. Satanás, porque os demônios servem a Satanás. E quem é o seu Deus?
Satanás, o anjo caído, porque o Deus dos anjos caído é Satanás. Então eles precisavam de corpos para servir a Satanás como Deus e para obedecerem a Satanás, segundo as vontades de Satanás, os desejos e os sentimentos de Satanás. E através do pensamento, Satanás comunica com vocês. E vocês obedecem a ele e vocês servem a ele em tudo. Porque é o demônio nos corpos de vocês, servindo a Satanás como Deus, todas as suas vontades, em todos os seus desejos, em todos os seus sentimentos. Satanás está no comando da vida de vocês. Consciências, é por isso que vocês correm atrás de Satanás para tudo. Hoje vocês entendem, hoje vocês conhecem, hoje vocês sabem. Porque muitas vezes algumas consciências questionam certas coisas que não têm resposta. Hoje o Espírito Santo te dá as respostas. Quem leva o teu corpo para servir a Satanás é o demônio que está dentro do seu corpo, se passando por você, a sua vida aqui na terra. Você não tem vida na terra, você não é terreno, você é uma alma eterna, que a palavra do Eterno veio te resgatar, veio te buscar. Então você precisava envolver com as Escrituras Sagradas, envolver com a palavra, obedecer à palavra, e a sua alma revivia, a sua alma despertava do sono da morte. E você se tornaria espiritual, assim como a palavra é. E você seria resgatada pela palavra. Então, como você não se atentou para a palavra não pôde te salvar. Então, consciências, que hoje o Espírito Santo fala com todas vocês, consciências do mundo, consciências da terra, consciências dos anjos arrependidos. Essa vida na carne de vocês é os demônios nos corpos de vocês. Essas vontades, esses desejos, esses sentimentos, esses pensamentos, são os demônios vivendo através dos corpos de vocês. E a alma de vocês está morta dentro dos corpos de vocês. E vocês estão servindo a Satanás como Deus, o anjo caído como Deus. E vocês servem a ele conforme todos os desejos dele, conforme todas as vontades, conforme todos os sentimentos. E ele dirige os corpos de vocês através dos pensamentos. Então, consciências, vocês agora sabem porque vocês correm atrás de Satanás e obedecem a Satanás. Não são vocês, consciências, porque as suas almas estão mortas, as suas almas não ouvem o Eterno. Então, são os demônios nos corpos de vocês que ouvem Satanás e obedecem a Satanás. Satanás é o anjo caído, o anjo da rebelião. Todos que acompanharam Satanás na rebelião não se arrependeram. Então eles foram expulsos do céu e eles perderam os seus corpos. E os que se arrependeram lá no céu, o Eterno providenciou o jardim, providenciou Adão e Eva para resgatar vocês lá onde vocês estavam presos, que é conhecido como inferno. Então vocês nasceriam no jardim, na semelhança de Adão e Eva. Mas quando o anjo caído foi lá, fez Adão e Eva morrer, Adão e Eva desceu para esse mundo, o mundo dos mortos. Então o Eterno alimentou Adão e Eva, para que eles não se perdessem por toda a eternidade. E todos que ouviam a história de Adão e Eva, do jardim, a história do Eterno, do sacrifício do Cordeiro, que ele prometeu que viria salvar Adão e Eva da queda, todos que ouviam essa palavra, todos que aceitavam o sacrifício do Cordeiro, vivendo essa esperança, esperando a condição que o Eterno viria salvar, resgatar Adão e Eva da morte. Todos que viveram assim, quando eles morriam, quando eles desencarnavam, eles voltavam para o inferno, mas não para queimar no fogo,
mas para o local que ficou conhecido mais tarde como Selo de Abraão. Então essa história precisou ser contada pelo Espírito Santo nos últimos minutos finais da corrida para a salvação, a vida eterna. Então, consciência dos anjos arrependidos, vocês escutem o Eterno. Vocês escutem as declarações do Eterno, as revelações do Eterno sobre vocês e a vida terrena de vocês e a vida na carne de vocês, a vida na terra de vocês. Vocês não são terrenos. Vocês não são da terra. Vocês são espirituais. Vocês foram criados pelo Eterno. Vocês são anjos. Anjos que se rebelaram contra o Eterno. Mas vocês se arrependeram. Vocês se arrependeram. Vocês são anjos arrependidos. Então Yahushua veio para resgatar vocês. Resgatar vocês lá do inferno, quando vocês estavam presos naquelas gaiolas. Quando vocês teriam que voltar para os corpos de vocês. Quando a consciência de vocês ouvissem a palavra. As almas de vocês voltariam para os corpos de vocês. Então vocês ouviriam a palavra, alimentaria a alma de vocês da palavra. Vocês obedeceriam a palavra. E a palavra libertaria vocês desse demônio. Esse demônio da carne. Esse demônio carne. Esse demônio chamado vida na carne. Então, a vida na carne são demônios nos corpos de vocês. Servindo a Satanás através dos corpos de vocês. Anjos arrependidos, consciências dos anjos arrependidos. Vocês ouviram a verdade, vocês sabem a verdade. Vocês não têm por que ficar mais presos nesse corpo de carne, alimentando os demônios através dos sentimentos, dos desejos, dos pensamentos, das vontades e qualquer tipo de sentimento. Vocês estão avisados, vocês estão alertados. E vocês que não conseguiram reviver a alma de vocês por não terem dado crédito à palavra, obediência à palavra, alimentado a alma de vocês com a palavra. Vocês não reviveram. Vocês estão com a sua alma morta. E é o demônio que está vivendo no corpo de vocês. E é essa vida do demônio que condena vocês à morte eterna, o lago de fogo. Porque o Eterno não fez esses corpos para demônios habitarem. Fez esses corpos para os filhos de Adão e Eva se salvarem. As suas almas voltar para o corpo, aceitar a palavra, reviver e voltar para a eternidade. O Eterno não fez esses corpos para demônios habitarem. Esses corpos foram depois da queda. E os demônios invadiram e tomaram conta. Tomaram os corpos de vocês, roubaram os corpos de vocês. Se apossaram dos corpos de vocês. Consciências. O Espírito Santo alerta vocês, consciências dos anjos arrependidos. Os demônios roubaram os corpos de vocês. Os demônios vivem através dos corpos de vocês. E a vida dos demônios nos corpos de vocês condena vocês à morte eterna, ao lago de fogo. Então, consciências, vocês deveriam ter ouvido a palavra, vocês deveriam ter se alimentado da palavra, vocês deveriam ter obedecido a palavra, e as suas almas reviveriam. E vocês se tornariam espirituais. Vocês se tornariam eternos como a palavra é eterna. Porque a vida eterna, a palavra eterna, veio para resgatar vocês para a eternidade. Então vocês não se atentaram, não prestaram atenção à palavra. A palavra não pôde alimentar vocês, não pôde reviver vocês, não pôde resgatar vocês. Então as suas almas estão mortas nos corpos de vocês. Por isso vocês não têm vida com o Eterno, vocês não obedecem o Eterno, vocês não se importam com a palavra, não ligam para a palavra, não obedecem a palavra, porque suas almas estão mortas, vocês estão mortos. Vocês não vão subir com o Espírito Santo porque vocês estão mortos. Vocês não reviveram. Vocês são almas mortas. Vocês não reviveram. Essa vida que tem aí no corpo de vocês não são a alma de vocês. Não é o ser eterno que o Eterno criou um dia que está vivo no corpo de vocês. A alma de vocês está morta. Essa vida que está acontecendo no corpo de vocês não é vocês. A alma de vocês viva. É o demônio servindo a Satanás através dos corpos de vocês. Obedecendo a Satanás através dos corpos de vocês. Tendo Satanás como Deus através dos corpos de vocês. E fazendo as vontades dele, os desejos dele. E todo tipo de sentimento dele.
E Satanás guia vocês pelo pensamento. Ele guia vocês pelos corpos de vocês pelo pensamento e pelos 5 sentidos. Ele guia os corpos de vocês e os demônios vivem através dos corpos de vocês pelo pensamento e pelos 5 sentidos. Vocês estão avisados. Então vocês vão ficar. Porque vocês estão mortos. Vocês são almas mortas. Vocês não têm vida com o Eterno, não têm vida com a palavra do Eterno. Vocês não foram obedientes, praticantes da palavra. Vocês não receberam o Espírito Santo, porque a palavra diz que aquele que ama Yahushua ouve os seus mandamentos e guarda. E ele o amará e será amado do Pai. E eles virão e farão morada. Então isso se trata do Espírito Santo. A pessoa obedecia a palavra, obedecia a Yahushua. Então o Espírito Santo viria fazer morada nela. E o Espírito Santo que reviveria a alma dela e tornaria a alma dela de volta à eternidade. Então, por não obedecer os mandamentos, por não obedecer a palavra, o Espírito Santo não voltou para vocês e vocês não reviveram. Vocês estão mortos, vocês são almas mortas. Almas mortas, condenadas ao lago de fogo, a segunda morte. Então, quando o arrebatamento acontecer, que vocês ficarem almas mortas, que não reviveram pela palavra e não receberam o Espírito Santo para vocês reviverem e voltarem à origem, à vida eterna. Então vocês serão torturados e mortos. Torturados e mortos. E vocês negarão essa vida na carne. Vocês negarão esse demônio. Porque a morte na carne que vocês terão é para esse demônio ser expelido. É para esse demônio ser arrancado de vocês. Porque pela obediência à palavra, vocês reviveriam a alma de vocês e esse demônio seria expelido pela palavra, que seria a libertação da morte para a vida eterna, aonde vocês passariam da morte para a vida. Então os demônios não foram expelidos, vocês não foram obedientes, vocês não se libertaram da morte. A morte é o demônio no corpo de vocês. Então vocês serão torturados e mortos. Torturados e mortos. Sem negar a fé de vocês. E a morte de vocês na carne é expelir esse demônio. É a libertação desse demônio. Que vocês não se libertaram dele antes do arrebatamento. Então eles serão expelidos pela morte do corpo de vocês. Então vocês irão para as cadeiras de tortura. Vocês serão torturados. É a morte do corpo. É expelindo o demônio. É a libertação do demônio do corpo. É arrancando o demônio do corpo de vocês. Pela morte do corpo, acontece a libertação de vocês. E a libertação de vocês do demônio do corpo é a salvação de vocês. Então, quem não passar pela tortura, quem não matar o corpo, quem não aceitar que o corpo seja morto, não vai se libertar desse demônio, que é a vida na carne. E esse demônio vai te levar para o lago de fogo. Então você não tem saída. Você tem que morrer. Você tem que aceitar a morte. A morte é você se libertar desse demônio na carne. Desse demônio que viveu no seu corpo. Desse demônio que era a sua vida na carne. Então, se você não se libertar desse demônio que é a sua vida na carne, você vai para o lago de fogo. Não tem outro meio dele sair da sua vida. Não tem outro meio dele sair do seu corpo. Pela obediência à palavra do Eterno, a palavra te libertava dele. Como você não obedeceu à palavra, ele nunca saiu da sua vida. Então agora a sua tortura e a morte do seu corpo é para esse demônio sair. É para você se libertar desse demônio. Então se você não for torturado até a morte do seu corpo, para você se libertar desse demônio, você vai para o lago de fogo. Ele vai te levar para o lago de fogo. Porque você viveu a sua vida na carne. Então a vida na carne é o demônio. Esse demônio te condenou. Tu deixou ele viver através do teu corpo e foi a tua condenação eterna, a tua morte eterna. Porque um demônio vivia através do seu corpo. Então a tortura é para o seu corpo ser morto. E esse demônio sair do seu corpo. E você vencer a morte. E você ser salvo. Porque você venceu a morte. Você deixou o seu corpo morrer.
Você deixou matarem o seu corpo. Não importa a tortura que você vai passar, não importa. Importa o seu corpo morrer, importa o seu corpo ser morto. Porque a morte do seu corpo é a libertação sua desse demônio. É você se libertar desse demônio. E você ser torturado e morto sem negar a sua fé, é a sua salvação, é a sua vida eterna. Então é assim que será a sua salvação. É nessas condições. Você aceitando a tortura. Você aceitando seu corpo ser torturado. Você aceitando a morte. Então a morte do seu corpo é a libertação da sua alma. É a sua salvação. Caso contrário, você é condenado ao lago de fogo. Porque o demônio não deixou o seu corpo até a morte. Você morreu por outras causas, por outras situações, outras circunstâncias. Você não morreu pela sua fé. Então esse demônio foi expelido do seu corpo porque você morreu pela sua fé. Você morreu por alguma causa, alguma situação que não foi pela sua fé. Então você vai para o lago de fogo. Esse demônio te leva para o lago de fogo. Mas a causa da sua morte, a causa da morte do seu corpo, foi pela tortura, por você não negar a sua fé. Então é a libertação da sua alma, do seu corpo e desse demônio. Aí a sua alma é salva. Aí você é salvo. Caso contrário, não tem condição de você ser salvo desse demônio, senão pela morte. E por você não negar a fé. E quando eles pegarem você, que começar a te torturar, que colocar você numa cadeira, e começar a cortar você, começar a fazer o que quiser com você começar a gritar. E até aí você não negou a sua fé. Você entende que o seu corpo tem que ser destruído. Você entende que o seu corpo tem que ser morto. Você entende que é a sua libertação. É a libertação da sua alma desse corpo. Então você entende tudo isso. E você só vai gritar. E clamar misericórdia ao Senhor. E desejar que você morra logo. Mas nesse período todo, você ainda não morreu. Mas você não negou. Então eles vão te trazer um óculos, vai colocar no teu rosto. E você vai ver eles trazendo esse óculos. Você vai ver eles colocando no teu rosto. Mas só que depois você se pega acordando em uma praia. Você se pega acordando em um apartamento. Quer dizer, passeando em uma praia. Ou vamos dizer, você se pega acordando em um apartamento. Você se pega arrumando as malas para fazer uma viagem. Bom, você estava numa mesa sendo torturado. Como é que coloca um óculos em você e acabou a dor da tortura, acabou tudo, e agora você está em uma praia, e agora você está em um apartamento, e agora você acorda no horário de trabalhar, e agora você acorda levando as crianças para a escola, e agora você acorda numa empresa trabalhando? Você não pode esquecer a situação que você estava antes. Você não pode esquecer disso. Como que de um minuto para o outro sua vida agora está transformada? E cadê as marcas no seu corpo? E cadê os cortes? E cadê a tortura que estava começando? Você olha para o seu corpo não tem nada. Como assim não tem nada? Você estava lá sendo cortada, você estava sendo rasgada, você estava sentindo dor, você estava gritando. Você viu quando colocaram o óculos em você? Aí agora você acorda num apartamento, você acorda, está passeando numa praia, você está arrumando as malas para viajar, você despertou no horário do trabalho. Como assim? Você não lembra de nada? Você não entende nada? Você não estava gritando numa mesa? Não estavam te cortando, não estavam te rasgando? Como é que agora você não tem um risco, você não tem um arranhão no seu corpo? E você está simplesmente no shopping passeando? E você está simplesmente numa praça de alimentação passeando? Como assim? Você não pode ter uma mente lesada dessa. Você não pode ser uma pessoa irracional desse jeito. De esquecer de tudo e agora você só lembra o que você estava vendo nos seus olhos. Você tem que atrasar a sua mente lá para onde você estava, aquela mesa. O que estavam fazendo com você lá. E aquele óculos que colocaram no teu rosto. Você tem que voltar para lá, você tem que querer entender lá. Você não tem que colocar os seus olhos no que você está vendo agora, no que você está vivendo. E cadê o seu corpo cortado? E cadê as dores? E cadê um membro seu que estava faltando? Como você está agora aí completa, perfeita, sem sentir nada? Em uma praça de alimentação, em um shopping. Unicamente para você passear e comer. O que é isso? De onde saiu isso? Você não pode ser irracional. Você não pode ser irracional. Você não pode ser uma pessoa que simplesmente
vai entender que está tudo bem, que a vida continua. Você não estava sonhando, você não estava dormindo, você estava acordado, você sentiu dores, te cortaram, te rasgaram, te colocaram um óculos. Você sabia o porquê você estava sofrendo? O porquê você estava sendo torturada? E como de repente você está num lugar assim, passeando numa praia, em uma loja fazendo compra, em um apartamento se preparando para ir trabalhar, ou em uma empresa trabalhando? Como assim? Ou em uma loja fazendo compras? Como assim? Como assim? Você vai ignorar tudo e você vai agir como se nada está acontecendo. Como assim? Você vai ser uma pessoa tão irracional, tão lesa, de uma mente tão lesada desse jeito. Como assim? Os teus olhos vão te encantar tanto com o que você está vendo que você não lembra mais de nada, o que você estava sofrendo minutos atrás. Não foi tanto tempo assim para você esquecer tudo e já estar vivendo essa realidade aí que você está vendo agora. Você não pode ser comprada pelos seus olhos. Você não pode negociar com os seus olhos. Você tem que ser racional. Você tem que voltar para aquela mesa da tortura. Você tem que lembrar onde você estava, o que estava acontecendo com o seu corpo e por que estava acontecendo com o seu corpo. E quando te colocaram aquele óculos, você não pode esquecer daquele óculos. Foi aquele óculos que causou esse mundo virtual para você. Isso daí não é verdade. Foi aquele óculos que te trouxe esse mundo. Esse mundo não existe. Esse mundo é uma mentira. Você está sendo torturada naquela mesa. Você está sendo cortada, você está sendo machucada, estão cortando você, estão arrancando parte do seu corpo, estão arrancando membro seu. Você não pode esquecer disso. Esse óculos te trouxe todo esse engano e toda essa mentira que você está vendo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é virtual. Não é uma realidade. Então, quando você voltar para aquela mesa, quando você lembrar de tudo e você entender tudo, o que você tem que fazer? Que atitude você vai tomar? Você vai viver a sua vidinha na carne? Vai deixar o demônio continuar no mundinho virtual dele, vivendo novamente? Vai deixar que o demônio segue a vidinha dele normal, no mundinho virtual que Satanás criou? Vai deixar a vidinha seguir? Simplesmente isso? E ignorar a sua tortura, ignorar o seu corpo cortado, os seus membros arrancados, vai ignorar tudo? Vai seguir a sua vidinha virtual, deixando o demônio viver virtualmente através de você? É isso que você vai fazer? Ou você vai entender o jogo que você não pode jogar, que você não pode viver, que o que estava acontecendo lá naquela mesinha com o seu corpo é o que tem que continuar. É você perder a sua vida na carne. É você morrer. É você abrir mão dessa vidinha virtual. É você abrir mão do que você está vendo. É você não viver essa vida que não é uma realidade. Então você não vai viver nada do que você está vendo aí. Você não vai ser comprada pelos seus olhos. Você não vai importar com o que você está vendo. Você não vai importar quão maravilhoso é esse mundo, quão belo, quão perfeito, quão convidativo ele é para você viver. Você não vai importar com isso. Você não vai prender os seus olhos nessa realidade que não existe. Você vai voltar para aquela mesa da tortura. Você vai entender que a sua realidade está na mesa da tortura. Não negar o nome de Yahushua. Morrer pela sua fé. Então você vai trazer a realidade da tortura para esse mundo virtual. E você vai viver a realidade da tortura. E você vai entender que você não vai viver nada aí, você vai perder essa vida aí. Você vai ficar em um local quieto, parado, sentado, você não vai ter vida ativa. Você não vai viver. Você vai voltar para o seu corpo lá morrendo. E você vai esperar que ele estraçalhe seu corpo, acabe com o seu corpo, mate você. Aí você é salva. Ou você é salvo. Mas se você ignorar o seu corpo lá, a sua tortura, a sua morte, o seu corpo morrer, e você seguir a sua vidinha na carne, você simplesmente seguiu com o demônio, apenas para o mundinho virtual que ele trouxe para você. Então você escolheu continuar vivendo a sua vida na carne, com o seu demônio. Então, quando eles veem que você já decidiu continuar a sua vidinha na carne com o seu demônio, aí eles te matam e você desce para o lago de fogo.
Porque Satanás não tem esse mundinho maravilhoso para te levar para lá, para você desfrutar mais ainda do que você já viveu aqui na Terra com ele. Isso é apenas um teste. Se você vai continuar a sua vidinha na carne, se você vai continuar com o seu demônio da carne, apenas uma nova vida para você viver, para você desfrutar, para você continuar essa vida na carne. Então, quando você decidir pela sua vida na carne, ignorar o seu corpo lá torturado, ignorar lá a sua tortura, e você simplesmente seguir esse mundinho aí que Satanás trouxe virtualmente para você, e você seguir a sua vida aí, você apenas entender a bondade de Satanás com você, te trouxe para um mundo maravilhoso, melhor do que esse que você já estava com ele. Então, quando você decidir que você vai viver esse mundo virtual aí, você vai desfrutar, você vai continuar com o demônio, agora virtualmente, esse mundo, que é uma farsa de Satanás, aí ele te mata. Porque ele não trouxe nenhum mundinho para você viver, não. Ele não trouxe nenhum mundo virtual para te oferecer coisa melhor do que você já tinha aqui. Ele não vai te levar para um mundo virtual apenas para melhorar a sua vida, para você viver melhor, para você desfrutar mais da vida na carne. É apenas um teste para ver o que você vai escolher. Então, se você escolher a sua vida na carne, continuar a sua vidinha nesse mundinho virtual aí, com o seu demônio da carne, que você viveu aqui sua vida na carne com ele, se você escolher esse demônio aí, a sua vidinha na carne com ele, eles te matam imediatamente. E você desce para o lago de fogo, porque você fez a sua escolha. Seguir a sua vida na carne, com o seu demônio carne. E simplesmente você continuou a sua vida. Você ignorou a sua tortura. Você ignorou o seu corpo torturado. Você não deu a mínima. Você nem se lembrou mais do que está acontecendo com o seu corpo verdadeiramente na realidade. Então, você já mostrou o que queria. Seguir a sua vida na carne. Esse é o teste. Essa é a prova. Então eles te matam. Tu desce para o lago de fogo e decidiu a sua escolha, o que você quis. A sua vida na carne, o seu demônio na carne. Então foi decidido que você resolveu continuar com sua vida na carne, vivendo a sua vida na carne, e você simplesmente decidiu continuar vivendo. Como Satanás não fez isso, esse mundo virtual, para você continuar vivendo melhor do que vivia aqui, é apenas um teste. Logo que você escolher, eles matam o teu corpo aqui, na realidade, e tu desce para o lago do fogo. Decidiu o seu destino. Decidiu a sua morte eterna. Agora, se quando você chegar nessa condição de colocar o óculos e tu acordar em um shopping, uma praça de alimentação, e tu parar, e tu analisar, e tu acordar, e tu querer entender, como assim? Eu estava sentindo dores horríveis. Eles tinham cortado o meu corpo. Eles estavam me torturando. Eles queriam que eu negasse a minha fé. E como que agora eu estou aqui nessa praça de alimentação e eu não estou sentindo dor nenhuma? Aí tu vai entender que é um jogo. O jogo é tu continuar vivendo a tua vida na carne. Para tu ser condenado ou condenada ao lago de fogo. Então, quando tu entender a condição do teu corpo na realidade, como o teu corpo está, e tu tiver um discernimento que o que está te acontecendo não é uma realidade, é uma mentira, é um engano, um mundo que Satanás criou naquele óculos para você, simplesmente enxergar o que você está vendo e não é uma realidade, e você entender que é um jogo, e aí é para decidir se você continua a sua vida na carne ou não. Então você tem que entender uma coisa. Não queira a sua vida na carne. Não queira seguir a sua vida. Não continue a sua vida. Simplesmente anule dela. Neutralize ela. Se tiver um lugar para você se esconder e entrar, entra e fica lá escondido. Se não tiver nenhum lugar para você entrar e se esconder, sente em um lugar e fique sentado. Não participe de nada. Não faça nada. Não envolva com nada. Nada.
Fique uma pessoa imobilizada, uma pessoa neutra. Uma pessoa quieta, parada, neutra. Não participe de nada, não faça nada, não viva nada. Nada. Fica uma pessoa neutra, neutralizada, sem participação alguma nesse mundo. Entenda que é um jogo, entenda que é um teste, para ver que vida você vai escolher. Se você vai escolher a vida na carne, continuar a sua vida na carne, desfrutando, vivendo, aproveitando. Simplesmente passear no shopping, simplesmente se alimentar, simplesmente viver o que está oferecido aí para você continuar a vida. Então você vai ficar neutra, você vai ficar parada, você vai ficar neutralizada. Você não vai participar de nada, você não vai passear em nada, você não vai comer nada, você não vai comprar nada, você vai ficar neutralizada, você vai ficar parada. Porque você entendeu que é um teste. O que você vai escolher? Viver a sua vida na carne ou perder a sua vida na carne? A sua vida na carne é você continuar como você viveu aqui na terra, com o seu demônio na carne. Simplesmente vivendo vontade, desejo, sentimento, pensamentos, entendimento, tudo que vinha de Satanás. Então, quando você entender que aí é um jogo, é um teste para ver que vida você vai escolher, se você escolher a salvação, se você escolher morrer pela sua fé, não negar a salvação em Yahushua, você vai perder a sua vida na carne. Você não vai participar de nada, você não vai fazer nada. Você vai ficar uma pessoa neutralizada. Você vai neutralizar essa vida na carne. Não vai fazer nada, não vai participar de nada. Vai ficar unicamente parada num canto, neutralizada, sem viver nada, sem praticar nada, sem obedecer nada, nada de sentimento, nada de vontade, nada de desejo, nada de pensamento. Você não vai obedecer nada, você vai neutralizar a vida na carne. E logo que os demônios que estavam torturando o seu corpo na realidade, eles vão perceber que você entendeu que é um jogo, é um teste, que você decidiu perder a sua vida na carne. Então, o que eles tentar para movimentar você, para você agir, para você andar, para você fazer, para você tomar qualquer tipo de atitude, não importa os meios que eles usem, não importa o que eles vão fazer, você vai se manter neutralizada, parada, imóvel, quieta, sem viver nada, de sentimento algum, de vontade alguma, de desejo nenhum, de pensamento nenhum. Você vai ficar neutralizada, simplesmente parada, parado, sem tomar nenhuma atitude de viver a vida na carne e seguir comprando, bebendo, comendo, passeando. Você não vai fazer nada disso. Tudo isso é a sua vida na carne, é o que você viveu aqui. O demônio viveu em você, aqui, no seu corpo. Então lá é a decisão. O demônio continuar ou você parar. Então você parar, neutralizar, ficar imóvel, quieta, parada, não viver nada, é você neutralizar o demônio. É você parar a vida do demônio, o demônio da carne. Parar a vida dele. E aí o que eles vier fazer? Você não vai fazer nada. Você vai permanecer imóvel, sem vida ativa, sem viver essa vida na carne. Você ficar assim, eles vão terminar irando com você, sabendo que você entendeu o que é o jogo e você já tomou a decisão certa, você já sabe exatamente o que tem que fazer, é não viver essa vida na carne, é ficar imóvel, parada, sem agir nada, tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão, obedecer nada, sentimento algum, vontade alguma, desejo algum, pensamento algum. Tudo isso é a vida na carne, é a vida do demônio. Então, se você tomar qualquer atitude, você decidiu pela vida da carne, a vida do demônio. Aí você é condenada. Aí eles te matam e te mandam para o lago de fogo, não adianta. Se você ficar imóvel, parada, quieta, rejeitar tudo, não viver nada,
E eles tentar a forma que eles quiserem tentar para você se mexer, para você viver o que você está vendo na sua frente e lá viver. E você não for, não obedecer, entender que é o jogo, é o teste, eles vão terminar irando com você e eles matam o teu corpo. Porque eles sabem que você decidiu por rejeitar o demônio da carne. Não obedecer o demônio da carne, que é a vida na carne. Aí você morreu por não rejeitar o nome de Yahushua. Porque lá na realidade do seu corpo na terra, a tortura é para você negar o nome de Yahushua. Como você não negou, aí eles vieram com esse óculos, para através dessa mentira, desse mundo, essa vida que Satanás trouxe nesse óculos para você viver, então você não vivendo, lá embaixo, a tortura no seu corpo já está provando que você não negou a sua fé. Não negou Yahushua como seu salvador. Então o óculos é a outra tentativa que eles vão fazer você negar o nome de Yahushua, negar o seu salvador, viver na sua vida na carne. Então quando eles perceberem que você entendeu que essa última tentativa deles, que foi o óculos, e criar um mundo virtual para você viver a sua vida na carne, então quando eles entenderem que você entendeu que você não deve viver a vida na carne, que você vai ficar imóvel, não vai ter uma vida ativa, não vai viver nada, não vai fazer nada, não vai agir, não vai participar de nada, vai ficar apenas parada, quieta, imóvel, sem ação, sem agir, sem fazer nada. E por mais que eles venham te tentar de alguma forma para chamar a sua atenção, para fazer você entender que você tem que ir lá viver essa vida, o que você está vendo lá na sua frente, que você tem que fazer. Então, quando eles entenderem que você não vai tomar essa atitude, que você entendeu que é um teste para você não viver a sua vida na carne, quando eles entenderem que você não vai desistir, que você sabe exatamente o que está acontecendo, aí eles vão irar e eles matam o teu corpo. Aí você é salvo. Porque você passou no teste de não viver a sua vida na carne. Porque você entendeu exatamente tudo. E exatamente o que estava acontecendo. E exatamente o que você tinha que fazer. Então você entender tudo, desde lá da tortura, desde lá quando eles te pegaram, desde lá de colocar o óculos em você, você entendeu tudo, que essa foi a última investida deles, enganar você com o virtual para você viver a vida na carne. Você entendeu que aí é a tua condenação à vida na carne, e você ficar imóvel, você não viver, não participar de nada. Quando eles entenderem, ainda eles trazendo situações para fazer você viver a tua vida na carne, você entendendo que tudo são investidas deles para você viver a vida na carne, quando você entender tudo, que eles perceberem que você sabe que é um jogo e você já tomou a atitude certa que você tem que tomar, que é não viver a vida na carne, aí eles vão te matar. De ódio, porque você entendeu tudo e fez a coisa certa. Não viver a vida na carne. E aí os anjos vêm e levam a sua alma. Aí a sua alma é liberta do corpo, porque com a morte do seu corpo é a libertação da sua alma. Aí você é salvo. É dessa forma. A salvação dos que não reviveram a sua alma pela prática e a obediência à palavra. Esse é o único modo e forma dos que vão ficar depois do arrebatamento. E a forma da salvação deles procede assim. E depois, se for preciso, se houver necessidade, o Espírito Santo esclarece outras coisas para vocês ficarem atentos. Quando vocês foram capturados, quando vocês foram para a mesa da tortura e quando colocaram o óculos em vocês. Vocês têm que estar atentos a essa situação que vocês estavam quando colocaram o óculos em vocês. Que aí aparece aquele mundo virtual. Vocês têm que entender o antes e o depois. E entender que lá vocês estavam sendo torturados, morrendo, sem negar o nome. Então, essa última condição que Satanás trouxe do óculos foi para vocês viver a vida de vocês, e por vocês escolher viver a vida na carne, então vocês negam a fé de vocês. Então, é isso aí, tem que ter uma observação, atentar para essa condição
do óculos.